Vamos pular aqui um pouco o assunto agora e falar sobre um projeto que foi aprovado hoje em primeira discussão, um projeto bastante interessante aqui pela Câmara de Vereadores de Maringá. A Câmara aprovou a instalação de câmeras em asilos aqui em Maringá. A Câmara Municipal de Maringá, em primeira discussão, aprovou um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras para monitorar as áreas comuns dos asilos, casas de repousos e instituições de longa permanência em Maringá. Segundo o projeto, os estabelecimentos terão um ano para se adequar à nova legislação a partir da data da publicação e terão que manter as imagens armazenadas por no mínimo 90 dias. Os responsáveis pelos idosos poderão ter acesso às imagens, foi o que propôs o projeto, né, da vereadora Cris Lauer. O projeto deve passar agora pela segunda votação na próxima sessão, antes de seguir para a sanção do prefeito. Regiane, é válido o projeto? Totalmente Gostou a favor. Gostei porque sim, existe muita agressão contra idosos, infelizmente. Então, tudo que puder ser feito para evitar tem que ser feito, né? Porque assim como criança, são pessoas que infelizmente Indefesas, às vezes. são indefesas e as pessoas são muito maldosas. Tem pessoas maldosas, sim. Então a gente tem que se munir de qualquer tipo de coisa que evite situações assim, né? E tem mais uma outra situação. O idoso também se fere fácil. Então, às vezes também vem uma acusação contra alguma coisa e não é. Às vezes foi um simples tombo, às vezes foi nada aconteceu e também serve para isso, para não ficar só no lado de que você, né? Para não ficar esquisito. Mas tem que sim, eu aprovo e é isso. E Edivaldo Magro, gostou aqui do projeto da vereadora? Você acha que com o monitoramento vai se coibir algum possível agressão ou algum abuso de algum cuidador de idoso, na sua opinião? Olha, a gente costuma criticar muito a Câmara, né? Mas é preciso reconhecer que projetos como esse dignificam o Legislativo, né? Não só esse, imagino que tem muitos outros projetos, mas esse é um projeto absolutamente correto. Eu acho que os idosos, né, independente se é uma casa de repouso, um abrigo, né, eu não queria usar a expressão asilo, porque me parece um fim de vida um pouco triste para quem tanto contribuiu e que de repente é colocado lá como por um filho, né, que não querem mais o pai. O pai, a mãe é colocado numa situação dessa. Eu vivenciei muitas situações dessas, eu cobri situações de agressões a idosos e assim como crianças e animais, eu repudio imensamente essa atitude desse projeto. Eu até perguntaria, Osé, se tem alguém que votou contra? Qual foi o placar? Eu gostaria de saber quem votou contra esse projeto. Porque quem vota contra um projeto desse, sem necessária discussão, claro que há pormenores, há detalhes no projeto que precisa ser melhor esclarecido, principalmente o acesso às imagens, que deve ser dado tão somente aos responsáveis, à autoridade policial eventualmente, à autoridade judicial, para que não se banalize eventualmente um episódio e criminalize, como aqui a Rê falou, a percepção de uma violência quando ela não ocorreu de fato. De qualquer forma, tem a minha absoluta defesa desse projeto, acho fundamental, porque há muitos abrigos como esse que não estão devidamente monitorados. Aí teve até uma ação de uma promotora, por favor me recorde a promotora, que acabou fechando algumas casas de repouso, na minha opinião, sem avalizar com a devido rigor, porque muitas vezes essas estruturas precisam existir, claro que sobre as mais rígidas normas de controle, para proteção de quem lá está. E muitas vezes as pessoas é colocado lá um custo extremamente elevado. Então tem a minha defesa, eu acho muito pertinente esse tipo de projeto. Tenho minha restrição, já manifestei aqui com relação a câmeras dentro de sala de aula desse CEMEI. É uma questão para ser discutida com mais miudeza, mais detalhamento, mas com relação aos idosos que são vulneráveis, absolutamente vulneráveis, precisa sim, eu acho corretíssimo. Eu gostaria muito de saber quem votou contra o projeto. Ninguém votou contra. Perfeito. 14 votos olha favoráveis. Olha o presidente não vota, né? Olha só, justíssimos vereadores, um ato corretíssimo. E, obviamente, o prefeito vai sancionar, vai passar em segunda discussão.
e será sancionada essa lei. Eu espero, viu, o Oséias, que de fato a lei seja cumprida. Porque tem muita lei que ela simplesmente é votada, não é cumprida, ninguém fiscaliza, e quando surge o problema a gente começa a discutir. Mas existe uma lei que exigia a instalação de câmeras e por razões quaisquer, ou quais sejam elas, não foram cumpridas. Mas hoje a câmera, né? Algumas pessoas às vezes ficam até com receio de negócio de câmera e tudo, mas hoje a câmera é fundamental para ajudar, inclusive, a própria pessoa Então, em certas exatamente. situações. Exatamente. Igual dos idosos, por exemplo, aí, dessas pessoas, né? Igual a Regiane falou, às vezes o próprio idoso foi lá e se machucou, uma questão até de defesa. Quando alguém, o tutor, alguém for lá questionar, falar, mas como é que o meu pai se feriu, minha mãe, minha avó, meu avô e assim por diante, né? Acho que é fundamental realmente. Mas parabéns a Cris Lauer, realmente foi Na verdade, é uma excelente. proteção, concordo que é uma via de mão dupla. Exato, Tá? Todo dos dois mundo lados. é protegido com relação a isso. Porque a fiscalização sobre essas casas, ela já foi muito precária. Eu acho que de uns tempos para cá, primeiro se profissionalizou, porque a nossa população está cada vez mais velha e cada vez mais existem esses abrigos. Então, é necessário criar mecanismos de controle, primeiro, para instalação, funcionamento e principalmente para você evitar situações em que o idoso é submetido a maus tratos ou eventual situação assim constrangedora naquele ambiente que muitas vezes se paga muito caro. Muito. Pro cumprir o resto da vida dele lá. A minha tá chegando também, viu, dona Regiane? Mas eu também já estou cada vez mais perto. Mas o senhor vai expressar, né? Essa velocidade, o senhor está indo mais rápido Eu, que eu, você que acha? apesar de ser mais jovem. Ou seja, a gente precisa tomar mais cuidado, assim. A senhora está meio, não sei, hoje a senhora está meio... Eu queria tomar cuidado com o quê, Edvaldo? Não, com a velocidade com que a vida vai te tirar dela. Agora, entendeu? gente, Não, só para foi finalizar, só vamos hoje. já encerrando. Agora, a gente está falando de casos de repousos e asilos, igual o Edvaldo falou que não gosta muito dessa palavra, mas infelizmente acontece muita agressão contra idosos na própria casa do idoso, né? Os próprios familiares, filhos, às vezes netos, às vezes outros parentes. Muito bem lembrado. Judiando. Exatamente, José. Essa é a expressão. Uma pena isso. É uma expressão meio em desuso, né? Judiar, que remete aos judeus. Não é uma palavra assim, politicamente correta, ainda mais nesse momento. Mas, enfim, isso é uma grande verdade. O idoso, ele sofre maus tratos. Mamãe tem 92 anos e é muito, excepcionalmente bem cuidado pela minha irmã e pelo meu cunhado. Um abraço para a mamãe Ezer. E lembrando, né, que essas pessoas requerem uma atenção especial, porque são pessoas que às vezes repetem a mesma coisa várias vezes, a pessoa não tem mais aquela agilidade na locomoção, as pessoas às vezes, né, precisam entender que a pessoa, quando chega nessa idade, precisa de uma atenção especial e de respeito acima de tudo. Sempre. Certo? Acima de